Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, ó. Introdução à História do Mark Bloch. Esse é um livro que é um livro clássico, né, para estudo de história. Ele vai falar dos métodos da história, né? Essa edição aqui eu tenho é da Publicações Europa América. O ano de publicação, ele não tem ano de publicação aqui. Eu vou destacar alguns trechos aqui que ele chama atenção e comentar, né? Então ele diz assim na página 12: a história mal entendida pode, se não houver cautela, arrastar ao fim e ao cabo, no seu descrédito, a história mais bem compreendida. Então veja, quando você pega uma versão da história que você narra e ela está totalmente equivocada, aquilo vai comprometer a, a você resgatar a história mais bem compreendida. Aquilo vai comprometer o resto. Então, essa é uma observação que ele chama aí para o escritor, né, de história. A história não é apenas uma ciência em marcha, é também uma ciência da infância, como todas as que têm por objeto o espírito humano, que chegou tarde ao campo do conhecimento racional, ou melhor dizendo, velha sobre a forma embrionária da narrativa, durante muito tempo atravancada de ficções, durante mais tempo ainda vinculada aos eventos mais imediatamente perceptíveis, a história é, como empresa refletida de análise, novíssima. Esforça-se finalmente por penetrar além dos fatos da superfície, por rejeitar, após as seduções da lenda ou da retórica, os venenos hoje mais perigosos da rotina erudita e do empirismo disfarçado do senso comum. Então ele fala dessa coisa, a história como ciência, né? Seguindo o método rigoroso de estudo, né? É uma ciência que ainda está na sua infância. Tá? Chegou tarde ao conhecimento racional. Então é uma história que ela vai além daquilo da superfície. Envolve uma reflexão daqueles acontecimentos. Então ela se esforça por penetrar além dos fatos da superfície. Aceitamos muito mais facilmente fazer da certeza e do universalismo uma questão de grau. Não sentimos já a obrigação de procurar impor a todos os objetos do saber um modelo intelectual uniforme, aurido nas ciências da natureza, pois que até nesse domínio tal modelo deixou de ser inteiramente aplicado. Ele está falando, por exemplo, que na ciência, né, na teoria cinética dos gases, a mecânica einsteiniana, a teoria dos quanta, alteraram profundamente a ideia de que ainda ontem toda a gente formava da ciência. Não a apoucaram, mas a tornaram mais flexível. Então a ciência já não trabalha com certezas absolutas. É isso que ele está querendo dizer, né? A ciência já não trabalha, já trabalha com a incerteza. Trabalha com a incerteza. Então, ele também está querendo trazer esse modelo aqui para a história, ou seja, não sentimos a obrigação de procurar impor a todos os objetos do saber um modelo intelectual uniforme, ao livro da ciência da natureza física, pois que até nesse domínio tal modelo deixou de ser inteiramente aplicado. Então, é uma abordagem flexível. Então, não é uma ciência positivista, tá? Ela tem um caráter mais relativista, está trazendo isso da ciência. A questão aqui na página 32 vai falar assim: podemos conceber uma experiência religiosa que não deva nada à história,
Ao deísta puro, basta uma iluminação interior para crer em Deus, não para crer no Deus dos cristãos, porque o cristianismo, já o disse, é por essência uma religião histórica. Quero dizer, uma religião cujos dogmas primordiais assentam em acontecimentos. Tornem a ler o credo. Creio em Jesus Cristo, que foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Aqui os princípios da fé são também os seus alicerces. Então, veja, são princípios da fé que não se trata de uma filosofia, mas eles são fincados em eventos históricos, né? Então, isso Mark Bloch tá destacando. Aí ele fala assim: seria interessantíssimo promover uma investigação acerca dessa obsessão embriogênica tão arraigada em toda a preocupação dos exegetas. E isso que ele fala, essa obsessão embriogênica, é a ideia de procurar sempre uma origem para tudo, né? Então ele vai mostrar que a ciência na história, ela muitas vezes vai trazer a ideia de que essas coisas têm uma continuidade muito maior do que propriamente um ponto inicial onde tudo vai começar. É um eterno debate entre continuidade e revolução, né? Ou seja, você fala renascimento, aí tem aquela ideia de que antes não tinha nada e depois aparece o renascimento, né? Então, o historiador ele vai trabalhar com o conceito de que, na verdade, esses elementos do renascimento já eram observados já antes. Então, é uma perspectiva que não está muito preocupada nessa obsessão embriogênica de identificar quem foi o inventor, né? Na verdade, a invenção ela vem de uma evolução. É difícil você saber quem foi o inventor propriamente. Então, é uma discussão meio que não é o foco da história, saber quem é esse ponto de partida, né? É mais Está mais interessado em compreender o processo. Após Leibniz, após Michelet, deu-se um grande acontecimento. As sucessivas revoluções das técnicas alargaram desmesuradamente o intervalo psicológico entre as gerações. Não é sem alguma razão, talvez, que o homem da idade da eletricidade ou do avião se sente muito longe de seus antepassados, donde logo conclui, mais imprudentemente ainda, que deixou de ser determinado por eles. Acrescentemos o jeito modernista próprio da mentalidade do engenheiro. Será necessário ter compreendido as ideias do velho Volta sobre o galvanismo para pôr em movimento e consertar um dínamo? Por analogia, de certo efeituosa, mas que espontaneamente se impõe a mais de uma inteligência submetida à máquina, poderá também pensar-se que, do mesmo modo, de nada serve para compreender os grandes problemas humanos da autoridade e para tentar resolvê-los, analisar os antecedentes. Então, é interessante essa analogia que ele faz, né? Você pega, por exemplo, um engenheiro, ou uma pessoa que vai, por exemplo, consertar um celular. Ela precisa saber de válvula? Cara, isso daí já, ela não precisa mais ter esse conhecimento, né? Porque já não, a ideia do volta que ele está falando, precisa saber as ideias do volta para consertar um dínamo? Certamente que não, ou seja, as ideias do volta já, para ele já não são mais usadas assim, praticamente para consertar um dínamo, ele já vai procurar outro tipo de conhecimento. Então essa ideia da evolução e tecnológica, ela nos coloca no tempo atual como muito afastados do passado. Então, se você olha para 100 anos atrás em termos de tecnologia, você vai olhar com ar de superioridade. Você vai dizer, não preciso disso. Isso não me serve para nada, né? Quando na história existem alicerces ali que eles vêm de períodos maiores, né? Então não dá para ter essa mentalidade na análise da história, tá? Quer dizer, é imprudente. Ó, logo conclui mais imprudentemente ainda que deixou de ser determinado por eles. Quer dizer, na verdade, esse engenheiro ele não se dá conta que aqueles princípios é o que estão por trás do que ele está vendo hoje, né? Mas só que ele não precisa mais disso. A análise histórica, o que você vê hoje, está fundamentado em eventos que remontam a um passado mais distante, né?
E é importante você compreender essa sequência causal de eventos. Já contei em outros lugares uma anedota. Acompanhava eu Henri Pirene a Estocolmo. Mal chegarmos, disse-me ele, que vamos nós ver primeiro. Parece que há uma câmara nova. Comecemos por lá. Depois, como se quisesse evitar um movimento de surpresa, acrescentou: se eu fosse um antiquário, só teria olhos para as coisas velhas, mas sou um historiador, é por isso que amo a vida. Nessa faculdade de apreensão do que é vivo é que reside efetivamente a qualidade fundamental do historiador. Então, o olhar do historiador não é um olhar para coisas velhas, não. Para ele, aquele fato do passado, ele está vivo de alguma maneira hoje. Aquilo tem um encadeamento lógico que leva até o período de hoje, que nos faz entender o que é o período de hoje. Então ele vê aquilo não como coisas velhas, mas como coisas vivas. Então esse olhar do historiador que é diferente de um antiquário. Muito obrigado, então.